A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios da história, marcado por hediondos crimes contra a humanidade. O seu final também foi apocalíptico, com o lançamento de 2 bombas atômicas contra o povo japonês. Nenhum ambiente de guerra é saudável, e as sequelas deixadas por esse tipo de confronto são sempre tristes e pavorosas. No caso da Segunda Guerra Mundial, quando as cidades japonesas foram atingidas por bombas nucleares, o cenário visto foi de completa destruição e genocídio. Parecia impossível que alguém presente naquelas cidades fosse capaz de sobreviver. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, a história mundial teve um de seus momentos mais marcantes e trágicos. Nesses dias, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, foram alvos de uma destruição em massa como forma de forçar uma rendição. No entanto, nas 2 cidades, houve um sobrevivente que pôde contar sua história. Esse é o Tsutomu, a única pessoa reconhecida pelo governo japonês por ter sobrevivido às 2 bombas atômicas. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Tsutomu Yamaguchi estava se preparando para deixar Hiroshima quando a bomba atômica caiu. O engenheiro naval de 29 anos estava em uma viagem de negócios de 3 meses para seu empregador, a indústria Mitsubishi. E no dia 6 de agosto de 1945 deveria ser seu último dia na cidade. Ele e seus colegas haviam passado o verão trabalhando longas horas no projeto de um novo petroleiro e ele estava ansioso para finalmente voltar para casa para sua esposa Isako e seu filho pequeno, Katsutoshi. Por volta das 8h15 daquela manhã, Yamaguchi estava caminhando para o estaleiro da Mitsubishi pela última vez, quando ouviu um zumbido de uma aeronave acima. Olhando para o céu, ele viu um bombardeiro americano B-29 sobrevoar a cidade e lançar um pequeno objeto conectado a um paraquedas. De repente, o céu irrompeu em um clarão de luz, que Yamaguchi mais tarde descreveu como semelhante ao relâmpago de um enorme clarão de magnésio. Ele só teve tempo de mergulhar em uma vala antes que um estrondo ensurdecedor soasse. A onda de choque que o acompanhou sugou Yamaguchi do chão. Girou no ar como um tornado e o jogou contra um canteiro de batatas próximo. Ele estava a menos de 3 quilômetros do Marco Zero. Eu não sabia o que tinha acontecido, disse ele mais tarde ao jornal britânico Os Tempos. Acho que desmaiei por um tempo. Quando abri meus olhos, tudo estava escuro e eu não conseguia ver muito. Foi como o começo de um filme no cinema, antes que a imagem começasse, quando os quadros em brancos piscavam sem nenhum som. A explosão atômica levantou poeira e detritos suficientes para quase bloquear o sol da manhã. Yamaguchi foi cercado por torrentes cinzas caindo e ele pôde ver uma nuvem de fogo em forma de cogumelo subindo no céu sobre Hiroshima. Seu rosto e antebraços estavam gravemente queimados e ambos os tímpanos rompidos. Yamaguchi vagou atordoado em direção ao que restava do estaleiro da Mitsubishi. Lá, ele encontrou seus colegas de trabalho, Akira Iwanaga e Kuniyoshi Sato, ambos os quais sobreviveram à explosão. Depois de passar uma noite agitada em um abrigo antiaéreo, os homens acordaram em 7 de agosto e seguiram em direção à estação de trem, que, segundo souberam, ainda estavam funcionando. A jornada os levou por uma paisagem de pesadelo de incêndio ainda bruxuleantes, prédios destruídos e cadáveres carbonizados e derretidos revestindo as ruas. Muitas das pontes da cidade foram transformadas em destroços retorcidos e em uma travessia do rio, Yamaguchi foi forçado a nadar através de uma camada de cadáveres flutuantes. Ao chegar à estação, ele embarcou em um trem cheio de passageiros queimados e perplexos e se acomodou para o passeio noturno em sua cidade natal, Nagasaki.
Enquanto Yamaguchi voltava para sua esposa e filho, o mundo inteiro voltou sua atenção para Hiroshima. 16 horas após a explosão, o presidente Harry Truman fez um discurso que revelou a existência da bomba atômica pela primeira vez. É um aproveitamento do poder básico do universo, disse ele. A força da qual o Sol extrai seu poder foi liberada contra aqueles que trouxeram a guerra ao Extremo Oriente. Um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay decolou da ilha de Tinian, no Pacífico, e voou cerca de 1.500 milhas antes de detonar uma bomba conhecida como Little Boy nos céus de Hiroshima. A explosão matou imediatamente cerca de 80 mil pessoas e dezenas de milhares morreriam nas semanas que se seguiram. Truman alertou em sua declaração que se o Japão não se rendesse, poderia esperar uma chuva de ruína do ar, como nunca foi vista nessa terra. Yamaguchi chegou a Nagasaki no início da manhã de 8 de agosto e mancou até o hospital. O médico que o tratou era um ex-colega de escola, mas as queimaduras enegrecidas nas mãos e no rosto de Yamaguchi eram tão graves que o homem não o reconheceu a princípio, nem sua família. Quando ele voltou para casa depois, febril e envolto em bandagens, sua mãe o acusou de ser um fantasma. Apesar de estar à beira do colapso, Yamaguchi se arrastou para fora da cama na manhã do dia 9 de agosto e se apresentou para trabalhar no escritório da Mitsubishi em Nagasaki. Por volta das 11 horas, ele se encontrou em uma reunião com o diretor da empresa que exigia um relatório completo sobre Hiroshima. O engenheiro relatou os eventos dispersos de 6 de agosto, a luz ofuscante, o estrondo ensurdecedor, mas seu superior o acusou de estar louco. Como uma única bomba pode destruir uma cidade inteira? Yamaguchi estava tentando se explicar quando a paisagem lá fora explodiu de repente com outro clarão branco iridescente. Yamaguchi caiu no chão segundos antes de a onda de choque quebrar as janelas do escritório e enviar vidros quebrados e destroços pela sala. Achei que a nuvem de cogumelo havia me seguido desde Hiroshima, disse ele mais tarde ao jornal O Independente. A bomba atômica que atingiu Nagasaki foi ainda mais poderosa do que a lançada em Hiroshima, mas como Yamaguchi descobriria mais tarde, a paisagem montanhosa da cidade e uma escada reforçada se combinaram para abafar a explosão dentro do escritório. Suas bandagens foram arrancadas e ele foi atingido por mais uma onda de radiação cancerígena, mas saiu relativamente ileso. Pela segunda vez em 3 dias, ele teve a infelicidade de estar a menos de 3 quilômetros de uma explosão nuclear. Pela segunda vez, ele teve a sorte de sobreviver. Depois de fugir do esqueleto do prédio da Mitsubishi, Yamaguchi correu por uma Nagasaki destruída por bombas para verificar sua esposa e filho. Ele temeu o pior quando viu que uma seção de sua casa havia sido reduzida a escombros, mas logo descobriu que ambos haviam sofrido apenas ferimentos superficiais. Sua esposa estava procurando a pomada para a queimadura do marido, e quando ocorreu a explosão, ela e o bebê se refugiaram em um túnel. Foi mais uma estranha reviravolta do destino. Se Yamaguchi não tivesse se ferido em Hiroshima, sua família poderia ter sido morta em Nagasaki. Nos dias que se seguiram, a dose dupla de radiação de Yamaguchi cobrou seu preço. Seu cabelo caiu, as feridas em seus braços ficaram gangrenadas e ele começou a vomitar sem parar. Ele ainda estava definhando em um abrigo antiaéreo com sua família em 15 de agosto, quando o imperador do Japão, Hirohito, anunciou a rendição do país em uma transmissão de rádio. Não tive nenhum sentimento sobre isso, disse Yamaguchi mais tarde ao The Times. Não fiquei nem triste nem contente. Eu estava gravemente doente, com febre, não comia quase nada, quase não bebia. Achei que estava prestes a atravessar para o outro lado. No entanto, ao contrário de tantas vítimas de exposição à radiação, Yamaguchi se recuperou lentamente e passou a viver uma vida relativamente normal. Ele serviu como tradutor para as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a ocupação do Japão e mais tarde lecionou na escola antes de retomar sua carreira de engenheiro da Mitsubishi. Ele e sua esposa ainda tiveram mais 2 filhos na década de 1950, ambos meninas.
Yamaguchi lidou com as memórias horríveis de Hiroshima e Nagasaki escrevendo poesias, mas evitou discutir suas experiências publicamente até os anos 2000, quando lançou um livro de memórias e se tornou parte do movimento de armas antiatômicas. Mais tarde, ele viajou para Nova York em 2006 e falou sobre o desarmamento nuclear perante as Nações Unidas. Tendo experimentado 2 bombardeios atômicos e sobrevivido, é meu destino falar sobre isso, disse ele em seu discurso. Tsutomu Yamaguchi não foi a única pessoa a suportar 2 explosões atômicas. Seus colegas de trabalho, Akira Iwanaga e Kuniyoshi Sato, também estavam em Nagasaki quando a segunda bomba caiu, assim como Shigeyoshi Morimoto, um fabricante de pipas que milagrosamente sobreviveu a Hiroshima, apesar de estar a apenas 800 metros do Marco Zero. Ao todo, cerca de 165 pessoas podem ter sofrido os ataques, mas Yamaguchi foi a única pessoa oficialmente reconhecida pelo governo japonês como Niju Yabakusha, ou pessoa bombardeada 2 vezes. Ele finalmente ganhou a distinção em 2009, apenas um ano antes de morrer, aos 93 anos de idade.